Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje a deputada distrital eleita, doutora Jane Clébia, a primeira delegada de polícia a conquistar uma cadeira dentro da Câmara Legislativa. Bem-vinda, deputada eleita, doutora Jane, como vai? Seja bem-vinda e parabéns pela sua eleição. Muito obrigada. É um momento de transição, né? Da delegada Jane Clébia para agora a deputada. Então eu me confundo, mas estou aprendendo, estou assimilando. 2 semanas já aprendi muito. Agradecer a vocês pelo convite, agradecer o Correio, os associados aí. Para mim é um prazer poder participar desse programa. Doutora Jane, eu vi que a senhora já esteve no Simpol, conversando com os policiais esses dias, né, depois da sua vitória, e eles querem que a senhora represente a Polícia Civil. A senhora vai ser uma representante da sua instituição. Como é que a senhora vai trabalhar essa imagem da polícia? Então, eu digo que a cadeira de um deputado distrital, que agora é deputada, a doutora Jane Clébia, é uma cadeira muito grande, então cabem muitas demandas. Dentre elas é uma demanda quase que natural, é uma pauta natural. Segurança pública e a Polícia Civil. Eu me forjei policial civil, comecei como agente de polícia, eu fui agente de polícia por 8 anos, só depois, por concurso, me tornei delegada, então eu tenho assim a obrigação de ser essa representante. Nós, infelizmente, perdemos aí alguns representantes e nessa eleição foram 2. Então, legitimamente, como delegada de polícia, vou estar à disposição para representar toda a categoria. Nós temos várias carreiras, né? Mas, com certeza, representar a Polícia Civil, tanto nos interesses financeiros, como de trabalho, como pensar segurança pública de verdade. A Polícia Civil, ela é um conjunto, ela é importante para Brasília, ela influi em outras atividades, na atividade comercial, na vida das pessoas. Quando você busca uma pesquisa, em regra, as pessoas querem saúde, primeiro, depois educação e segurança, e às vezes segurança e educação. Então, é uma das demandas mais importantes da sociedade. Então, eu quero estar nesse lugar de representação. Tanto representar a minha instituição, Polícia Civil, como no conjunto a segurança pública. É que a Câmara Legislativa já teve um delegado, deputado, que foi o doutor Renato Rainha. Sim. Mas uma delegada é a primeira vez, né, doutora Jane? E a gente vê que as mulheres ainda são uma minoria na casa. O seu mandato vai ser muito importante por esses 2 aspectos. Exatamente. Houve uma comemoração das delegadas de polícia, né? A gente faz, não é disputa, mas a gente busca esse espaço dentro da própria polícia, pleiteia isso na sociedade e mulheres, de uma maneira em geral. Somos aí mais de 50% da população. Durante a campanha eu tive a oportunidade de dizer muito isso. Nós somos maioria, mas não estamos representadas na mesma proporção. As mulheres continuam dizendo isso, mas parece que as outras não nos escutam, né? É importante a gente repetir, mas eu acho que o tempo vai mostrar o trabalho, o reflexo do trabalho vai mostrar da importância de ter mulheres fazendo políticas públicas para as mulheres. Naquele local, quando eu falo local, na Câmara Legislativa, ser representante de Brasília, né? Brasília faz política para todo mundo, mas a gente com certeza vai abraçar algumas pautas. Então, essa de representação das mulheres, eu quero que seja uma coisa muito marcante. Como delegada, eu tive essa oportunidade de ser associada ali à defesa da mulher. Então, agora como deputada, que eu acredito que é um espaço maior, de mais possibilidades, de mais conversa, e uma conversa agora na caneta, né? Mais importante, com poder para ajudar, né? De cobrança, né? De realmente interagir ali com os órgãos do governo, com o próprio governador, para fazer essa política pública mais efetiva. Então, quero estar nesse lugar. Representando as delegadas, para mim é uma honra, né? Já tive outras que, para nós, dentro da polícia, são ícones, e a gente fala assim, ó, agora sou representante dessas delegadas, mas quero ser representante dessas mulheres do DF como um todo. E sendo uma mulher negra, durante a campanha, foi muito interessante. Eu encontrava pessoas nas ruas, mulheres e homens, chegavam para mim, se aproximavam, que eu tenho essa característica, né? De abraçar mesmo, de estar perto das pessoas. Então, eu ia para conversa pessoal com as pessoas. Eu tinha um mini trio que eu brincava, chamava de papamóvel, porque ele era pequenininho, tinha uma coberturazinha estranha, então a gente brincava muito, mas eu descia para conversar com as pessoas. Aí chegavam pessoas negras, falavam assim, doutora,
nossa cor vai estar lá, você vai estar lá me representando. Então isso traz esse peso da representação realmente da negritude, das mulheres. Então muitas mulheres me dizem e me diziam, doutora, você me representa. Eu tenho uma rede social hoje bem ativa, então as pessoas vão lá para dizer, ó, você me representa. Ana, pense no peso. Cada vez que eu leio, quando foi a comemoração, né? Nossa, eleito, imagina. todo mundo comemorando e eu ali meio tensa, estranha, Ainda o povo sem acreditar. sem acreditar, e o povo, o que que é? Não é responsabilidade, que todo mundo espera muito. E a gente sabe que a visão romantizada que as pessoas têm do parlamento é uma, mas na prática demanda muita negociação, muita articulação. É um conjunto de vontades, você tem que articular essas vontades para que realmente a coisa aconteça, né? Então, E foi a sua segunda campanha, né? minha segunda. A senhora praticamente teve mais de 4 vezes Quase mais 5 votos, vezes quase 5 vezes mais votos nessa, do que a né? primeira. O que levou a essa diferença? Qual foi o seu trabalho nos últimos 4 anos para se fazer mais conhecida e mais popular? Então, eu brinco que eu era a mesma doutora Jane, né? Eu já estava ali há quase 40 anos, que já fazem 40 anos que eu estou no serviço público, né? Tenho passado aí pela A senhora é muito conhecida, saúde, né? segurança, educação. Muito conhecida na cidade, pelo seu trabalho. Verdade. Mas isso só se intensificou nos últimos 4 anos, depois da delegacia do Paranoá. Quando eu estive à frente da delegacia do Paranoá, as pessoas passaram a me conhecer como doutora Jane. Então, algumas investigações que foram marcantes, né? Que ultrapassaram as barreiras do DF, inclusive, como foi o caso do Marinésio. E eu tive bem à frente ali da investigação de uma das mortes. Então, todo mundo começaram a chamar atenção para quem é essa delegada. Nos casos de feminicídio que eu tive na minha cidade. Em 2018, quando eu cheguei à delegacia do Paranoá, eu tive 5 feminicídios. Eu consegui ir buscar os 5 autores. E alguns fugiram para a Bahia, para o Piauí. Teve um homicídio triplo em que uma das vítimas estava grávida, então foram 4 mortes, o autor foi para o Paraná. Então a gente conseguiu concluir as investigações e eu fui buscar esses autores. Então isso trazia para a população a certeza da punição, a firmeza do meu trabalho, e com isso eu fui ficando mais conhecida. Então o trabalho realizado com certeza na delegacia do Paranoá nos últimos 4 anos, diria nos últimos 3 anos, acho que foram muito importantes para marcar essa minha presença. Eu tive voto assim, maciçamente no Paranoá e Itapuã e em todas as RAs do DF, todas, não teve nenhuma RA que eu não tenha pontuado. Então significa que meu trabalho ficou conhecido no DF, mas a partir do trabalho daquela delegacia. Essa questão do feminicídio é uma questão que assusta muito a gente ainda. A gente vê os casos crescendo no DF, por mais que a gente veja que os números da criminalidade têm sido razoáveis, né, no Distrito Federal, mas a questão do feminicídio assusta muito ainda, até porque o agressor muitas vezes é alguém dentro de casa, é um parceiro da mulher, é um marido, é um ex-marido. A senhora vai ter oportunidade de, trabalhando na Câmara Legislativa, de propor, né, leis ou fiscalização ou cobrar da Secretaria de Segurança medidas ou de outras áreas do governo também. No seu olhar, pela sua experiência, do seu trabalho na área de segurança pública, o que precisa ser feito para que esse crime seja, que haja queda nessas ocorrências? Então, a gente trabalhar no fato, por exemplo. Aconteceu o feminicídio, você vai lá, prende o autor, dá a resposta para a família. A vítima não tem mais jeito, que já está morta, pena capital, mas dá a resposta para a família, para os filhos da vítima. É um momento pós. A gente precisa trabalhar muito antes disso, para evitar que isso aconteça. E aí é um trabalho de longo prazo, que envolve, para mim, a educação. A gente tem que levar esse conteúdo para dentro das escolas, trabalhar isso de forma lúdica com a criança, o tamanhozinho do meu neto ali, 8 anos de idade. Ele tem que entender esse respeito, qual é o lugar do homem, da mulher, da igualdade e do respeito. Respeito é uma coisinha assim tão simples, uma palavrinha tão, né, parece que é clichê, mas não é, o respeito é tudo. Aí é respeitar a vontade da outra. Quem regra, quando você vê uma situação de feminicídio, você vai pesquisar ali na família, nos relacionamentos, o que é? Ou é um homem insatisfeito, porque inseguro, com relação ao sentimento que a mulher tem em relação a ele, se ele é o único naquele relacionamento, ou porque ele não aceita perder, ele não topa a frustração de receber um não da mulher. Então, ou é dominação, quando a mulher não se permite dominar por ele.
Então, essa mudança de comportamento só vem pela formação, pela educação. E aí você leva isso para a criança, leva isso para o adolescente. Nós temos hoje, alguns trabalhos que são feitos pelo Ministério Público, né, por algumas ONGs, que levam a Lei Maria da Penha para dentro das escolas. E os adolescentes ali do ensino médio respondem, né, com vídeos, com outras... transformam aquilo de alguma forma, transformam em conhecimento. Então, isso tem que ser intensificado. Então, você leva isso para as escolas e tem que trabalhar já aquele senhor, aquelas mulheres. Aí vem toda essa história do empoderamento, né? Que empoderamento? Empoderamento tem que ser real. Oportunidade de emprego para as mulheres. Não só oportunidade de emprego, formação. Porque as mulheres muitas vezes ficam ali naquele meio da agressão porque elas não têm como sustentar a criança, os filhos ou ela mesma, né? Isso, nós temos aí diversos motivos, né, que levam a mulher a ficar nesse relacionamento. Mas um deles é esse mesmo, é o econômico. Então você tem que formar a mulher. Acho que emergencialmente tem que ser feito alguma coisa. Porque a fome tem pressa, quando ela quer sair da casa naquele momento, não dá tempo dela pensar, eu vou estudar primeiro. Dá não. Tem que sair dali, tem que ter um aluguel social, é uma possibilidade. Porque às vezes, ou em regra, a casa que ela mora é do companheiro ou da família dele. Então ela não tem para onde ir. Quando ela busca os familiares, o familiar fala, olha, minha casa já está cheia, já tem muita gente aqui, não dá mais para você e seus filhos. Então ela não tem para onde ir. Então, emergencialmente, arrumar um aluguel social, uma renda para aquela mulher. A partir daí, não abandoná-la. Agora sim, resolvido aquele primeiro momento, buscar a formação. Qual a qualificação que ela tem? Então, permitir uma qualificação, não só a formação, porque às vezes você tem pessoas que têm boas intenções, ONGs bem intencionadas, vão lá, ensinam a mulher a fazer tapeçaria, fazer bijuteria e tal. Só que ela termina aquilo ali, ela não tem um centavo para produzir o que aprendeu. Então, o microcrédito hoje dos nossos bancos públicos são possíveis para que ela realmente aprenda, aí ela produza. Hoje a internet é tudo, todo mundo vende na internet. Priorizar ali, criar condições de ela ter produzir já no curso um site. Ela terminou, você deu o microcrédito, ela produziu e ela vende. Agora sim, se oferecer um ciclo de ajuda completo para que ela realmente possa obter renda e aí com a renda ela vai pagar a creche para o filho, vai pagar ali um aluguel e vai conseguir sair da relação de dependência econômica. Então tem que atacar a parte psicológica. A senhora já foi secretária também da infância, né? Foi, Juventude. da infância e juventude. Esse também vai ser um foco do seu mandato, trabalhar projetos ou ações voltadas para infância e juventude? Isso. A minha ideia é estar disponível para todas as pautas, mas trabalhar especificamente aquela que eu conheço, aquela que eu vivenciei. Educação, segurança pública, saúde. Isso eu trabalhei pelo menos 10 anos em cada um desses, na polícia são 23 anos. E eu tive a oportunidade de ser secretária de governo, então secretária de políticas para crianças, adolescentes e juventude. Então a política da infância e juventude, eu tenho muitas ideias. Cuidar do adolescente com meio de medida socioeducativa também é muito importante. Promover essa ressocialização real, tirar esse adolescente da rua. Então essas propostas, tenho muitas. Algumas começadas quando secretária, e que eu acho que agora é possível retomá-las, né, por meio da secretaria, indo lá, contribuindo, me colocando à disposição para esse debate e para essa continuidade. Então, eu pretendo trabalhar especificamente nas áreas que eu tive conhecimento. Eu já fui procuradora jurídica da FAP, então a gente lidou ali com a ciência e tecnologia. Muitas áreas, né, doutora Jane? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para conversar mais um pouco. E a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a delegada Jane Clébia, eleita deputada distrital pelo AGIR. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Jane Clébia, a primeira delegada de polícia eleita deputada distrital na Câmara Legislativa. A gente estava falando das pautas, da polícia, da juventude, da mulher, combate ao feminicídio. Queria saber agora qual vai ser a sua posição como deputada. Vai ser uma deputada da base, do governador Ibanez? Vai ser oposição? Vai ser neutra? Vai ser independente? Como é que é a sua postura política em relação a esse governo? Eu acredito que a Câmara está ali para contribuir. Então, no primeiro momento, não há que se falar em oposição, porque não dá para ser oposição por princípio, né? Já vou chegar de oposição, chegar de situação. Não, acho que a gente chega com sentimento de contribuição na base do governador. E o AGIR estava na coligação, né? O AGIR estava na coligação, na base. Então, acho que a ideia é de contribuição mesmo. Então, essa parceria aí, executivo e legislativo, sem perder de vista
a questão da fiscalização, que é a obrigação do parlamentar, eu acho que a gente tem que contribuir para que Brasília fique melhor. Fica um puxa para um lado, puxa para o outro, a coisa não acontece. Então é contribuir para fazer acontecer. Agora é lógico que o andar, o dia a dia, as pautas, a minha convicção como deputada vai guiar esse momento. Então pode ser que tenha hora que a gente discorde, mas aí é natural, né? Nada de cabresto ou de obrigação, aquela coisa pré-determinada. Você tem que seguir esse caminho aqui, independente da sua convicção. Acho que não. Acho que a minha convicção é de colaboração sempre. Então, vou estar à disposição do governador Ibanez para colaborar, para fazer a coisa correta, para unir os meus pares. Pense numa delegada que é da paz, é sério. Sou muito da articulação, da conversa. Eu ouço histórias nas ruas que são, assim, hilárias. Um dia eu encontrei uma mulher nessa campanha. Falou, doutor, eu vou votar em você, porque eu sou igualzinho a você. Eu boto o dedo na cara mesmo. Eu fiquei pensando assim, gente do céu, eu não boto o dedo na cara de ninguém. Então, assim, tem um folclore, né? E as pessoas imaginam que delegada, mulher brava, você tem que ser firme. Mas eu sou muito da composição. Defender suas convicções, independentemente da postura de como você vai fazer essa defesa. Exato. Né? E eu acho que a conversa, a maleabilidade, né? Você ceder em algumas posições que não firam os seus princípios, eu acho que é bem importante para realmente você conseguir compor, realmente fazer a coisa certa. Porque o objetivo final é atender a população de Brasília. Então, o governador tem um desafio de cumprir com as suas promessas e a Câmara Legislativa ali, de fiscalizar e contribuir no que for possível para melhorar a vida das pessoas. O governador Ibanez esteve aqui logo depois da eleição, numa entrevista sobre o próximo mandato, e ele disse aqui e também em outras emissoras que pretende dar um reajuste para a categoria e que a polícia, a área de segurança, é uma área prioritária. A senhora acredita que sai agora a paridade completa? Nossa, olha o meu sorriso, olha a minha felicidade, porque de verdade, esse é um pleito antigo dos policiais. Nós já tivemos em algum momento, nós somos primeiro lugar no Brasil em termos salariais. A Polícia de Brasília já é tida como a melhor polícia do Brasil, em termos de investigação, resolução de crimes. Então, nós temos mostrado o serviço como polícia e com eficiência. Agora, o reconhecimento financeiro não tem sido da mesma forma. Nós perdemos a chamada paridade com a Polícia Federal, os vencimentos eram iguais. Então, sempre houve o seguir a Polícia Federal. Tinha um aumento lá, o governo de Brasília encaminhava a mensagem para o governo federal e seguia esse aumento. No governo Hollenberg, a gente perdeu isso, essa paridade. Então, hoje, os policiais lutam por essa paridade. E quando o governador sinaliza com aumento de salário, realmente é para cumprir uma promessa da campanha passada, que houve a intenção de fazer no primeiro dia de gestão e por circunstâncias outras não aconteceu. Então, a polícia realmente espera esse reconhecimento e reconhecimento financeiro. É muito importante. Se tiver o policial valorizado, com bons salários, ele vai fazer o que ele já faz por determinação do cargo, por vontade própria, para fazer a boa polícia. Nós queremos isso, essa polícia forte, reconhecida pela população, mas precisamos de reconhecimento financeiro também. Agora, além desse reconhecimento financeiro, que é importante, a gente precisa trazer a tecnologia para a investigação, precisa melhorar condições de trabalho. Então, nós temos outras coisas para serem feitas na polícia, para que realmente essa polícia se consolide aí como uma das melhores polícias do Brasil. Que outras coisas, doutora Jane? Para mim, urgentemente, você trazer tecnologia para a investigação. Hoje o crime, especialmente, vamos falar aí do estelionato, ele está muito tecnológico, ele tem ferramentas... E esse estelionato virtual está muito forte, muito né? forte. Muitos casos. E ele usa o que tem de ferramenta disponível. Então, essas ferramentas têm que estar na investigação, para que a gente alcance os autores com a mesma velocidade. E isso precisa de investimento. Então, investimento em viaturas, investimento na questão da formação do policial. Porque o policial, alguns, dentro das delegacias, eu fui chefe muitos anos, né? Então, o que você faz? Você busca os policiais mais jovens. Então, eles são afeitos ali à tecnologia, realmente, sabe? Mas recursos próprios. Ele aprendeu pelos meios que ele conseguiu ali prover até fora da polícia. Então, a gente precisa trazer isso para a polícia como regra. Então, ter uma polícia bem formada, cursos bem treinada. De formação nessa área de cursos e equipamentos tecnológicos. Você assiste, às vezes, filmes, né, de outros países e tal. Aquela possibilidade de você estar, por exemplo, na rua e fazer aquela pesquisa já dentro da viatura, conhecer ali se aquela pessoa que foi abordada tem esse ou aquele inquérito. Essa conversa entre os estados,
ela ainda é muito incipiente. Às vezes o indivíduo, ele faz um documento, sei lá, vamos supor, na Bahia, lá em São Paulo, e pratica crimes lá, vem para o Brasil e tira um documento novo. Então essa unificação, ela é urgente. A informação entre as polícias precisa acontecer rapidamente, para que você tenha ali sei lá, um celular que todo mundo usa. Nossa, doutora a Jane, possibilidade de pesquisa. Essa integração dos dados, eu escuto isso há tanto tempo que isso é urgente. Eu não acredito que até hoje não Ainda exista não um acontece. sistema unificado que você consiga informações com agilidade. Não. A gente vê realmente os filmes tão fácil o acesso a dados, a gente nem sabe se é assim mesmo que na realidade, mas é o ideal, é o ideal, como é o necessário. Ser. Isso. E assim, no próprio DF, se você buscar, nós temos cadastros diversos. Suponhamos, cadastro de Serasa, cadastro TRE, cadastro da Receita Federal. Todos esses cadastros, todos, tinham que ser todos, tanto federais como distritais, tinham que estar numa base de dados e que a polícia pudesse ter acesso. Não pode ser assim, ó, vamos fornecer 5 senhas para a polícia. E as 5 senhas ficam centralizadas em uma delegacia específica e os policiais de outras EPs têm que ter acesso por meio de alguma documentação ou algum contato ali pessoal com um policial. Não tem agilidade nenhuma. Não tem. Tem que ser algo que esteja disponível para a investigação. E aí sim, nós teríamos ainda melhores resultados na investigação. Então, trazer a tecnologia de maneira fácil e disponível em todos esses cadastros já seria um grande avanço. Integrar as polícias por meio da informação. A própria Polícia Militar, que tem a própria base, e a Polícia Civil tem outra base. Hoje, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão trabalhando de forma integrada ou ainda tem muito embate? Como é que a senhora vê? Existe aí por parte, eu acho que pessoal, não é coisa institucional, não é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. A ideia é que a gente trabalhe junto, em consonância, cada uma tem sua atribuição constitucional e elas se integram, são necessárias. Agora, pessoalmente, alguns fazem essa diferença. Eu não consigo nem aceitar e nem entender por que fazem isso. A delegacia e os policiais militares que trabalham nas delegacias das regiões onde eu fui delegada sabem disso. Tem que ter um lugar especial policial militar. Quando ele chega na delegacia, assim, a porta aberta, entra, o café, a instituição é sua. Então, essa amizade, essa coisa de trabalhar em parceria juntos, é muito necessária para que realmente a investigação aconteça. Por exemplo, cheguei na delegacia, eu busco a base da Polícia Militar daquela região, coloco os meus policiais chefes em contato com os chefes lá, para que eles consigam trabalhar em conjunto. Porque muitas informações estão aqui e estão lá. E quando elas se cruzam, facilita o trabalho para as duas corporações. Então, a integração, nesse sentido, é muito importante. Especialmente aquela dos dados. Nós precisamos dos dados e eles também. Tem gente que entende que ter informação é ter poder, né? Mas ter informação e ter poder e não estar à disposição da investigação, ela perde o sentido. Doutora Jane, a coligação do governador Ibanez era a base da campanha do presidente Bolsonaro em Brasília. Qual que é a sua posição em relação a essa polarização nacional? É Lula, Bolsonaro, neutra? Qual é a sua preferência? Então, durante a campanha, eu fiz questão de dizer isso. Até porque eu era distrital e eu precisava do voto de quem é bolsonarista, de quem apoia o Lula. Então, eu fiz que a gente chama de santinho, né? Um material de campanha que atrás tem ali os seus candidatos. Então, nesse quesito presidente, o meu estava sempre em branco, para dizer assim, ó, vote no Lula, vote no Bolsonaro, mas vote na doutora. Porque como existe uma polarização e ela é muito ruim, ela é muito penosa para a própria democracia. Muito forte agora, muito né? forte. E é como se fosse assim, muito... se você for bolsonarista, você não presta. Ou se você for lulista também, se você não presta. E não existe isso. Então, cada um tem que ter sua convicção, sua opção, formada por seus motivos aí, mas não quer dizer que se você está do lado contrário ao meu, não vai te respeitar. Então, para buscar o eleitor dos dois lados, eu me mantive em neutralidade. Nesse segundo turno, nós somos convidados aí a optar por um lado ou por outro, ou ver qual é a intenção do partido. Mas para respeitar os meus 19.006 votos, em que eu me mantive neutra naquele momento, não apoiei nenhum e nem outro, então agora, nesse momento, segundo turno, eu me mantive com a mesma posição. A neutralidade, respeitando aí os dois lados e implorando as pessoas e pedindo a Deus que qualquer que seja o resultado seja respeitado, porque o que a gente precisa é de tranquilidade, é de paz, é de viver bem. É inadmissível você imaginar que alguém pode sofrer algum dano físico ou mesmo a morte, como já aconteceu, por conta de uma opção política. Então, de novo, vem aquela história do respeito que eu falei no começo, né? Serve para religião,
serve para minha cor, serve para o meu tipo de cabelo, serve se eu aliso meu cabelo, deixo ele crespo. Não importa, o respeito ao outro tem que prevalecer, tem que ser a prevalência e não é fácil. Eu sou palestrante de alguns temas e digo o seguinte, gente, exercer respeito de verdade é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque você precisa se treinar para isso. Então você tem que se treinar, inclusive nesse momento, para respeitar a opção política do outro. Deputada, eu agradeço muito a sua presença, desejo muito sucesso no seu mandato, espero que a senhora venha várias vezes aqui no programa para contar do mandato, para a gente debater temas polêmicos, você já se sinta convidada para voltar. Estou convidada, quero voltar, agradeço muito ao CB Poder, sempre fui parceira da imprensa, a imprensa sempre, nós somos muito parceiras da delegacia e eu espero que a parceria continue aí como deputada, com certeza. Muito obrigada. CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.